Para a continuidade dos nossos estudos do livro de Atos, é Atos 18, quero ler do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor nos diz: E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma. E juntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Mas, resistindo e blasfemando eles, irmãos, eu pulei aqui. E todos os sábados disputava na sinagoga e convencia a judeus e gregos. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, foi Paulo impulsionado no Espírito, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu as vestes e disse-lhes: O vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo, e desde agora parto para os gentios. E saindo dali, entrou em casa de um homem chamado Tício Justus, que servia a Deus, e cuja casa estava junto à sinagoga. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor com toda a sua casa, e muitos dos coríntios, ouvindo-o, creram e foram batizados. E disse o Senhor em visão a Paulo: Não temas, mas fala e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará a mão de ti para te fazer mal, pois tenho muito povo nessa cidade. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, ó Pai. Obrigada pelo seu amor. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Senhor, nós estamos na tua casa, Senhor, felizes, Senhor, te louvando, pois só tu és merecedor de toda a honra, toda a glória e toda a nossa adoração. Senhor, neste momento vamos ouvir a tua palavra, e nós te pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco nessa noite, que possamos, Senhor, aprender mais de ti, e que possamos, Senhor, fazer aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, que é levar a tua palavra, Senhor Jesus, aos demais. Senhor, fica conosco, fala conosco. Amém. A paz do Senhor a todos. Amém. Se eu perguntar para vocês agora, normalmente a gente faz um planejamento para o dia da gente, né? Quando a gente levanta, a gente pensa: vou fazer isso, vou fazer aquilo, depois aquilo outro. E à noite eu vou para a igreja adorar a Deus, né? A maioria das pessoas se preocupou hoje com o prato, né, do MasterChef. Vamos ver quem vai ganhar, né? E se eu perguntasse para vocês, no decorrer do dia de vocês, aconteceu com vocês alguma situação, algo que frustrou vocês, que levou vocês a pensar em desistir de concluir o plano que vocês fizeram de manhã? Ou se eu perguntasse para vocês, na caminhada de vocês, aconteceu alguma coisa, em algum momento, que vocês acharam que vocês não dariam conta, algum conhecimento que vocês não conseguiriam assimilar, alguma situação que vocês acharam que vocês não conseguiriam resolver, e isso fez com que vocês parassem, diminuíssem as forças e pensassem em desistir? Como eu?
Em muitas situações pensei. Então, assim como eu, vocês, nós somos humanos, né? E às vezes as dificuldades nos levam a perdermos forças e às vezes a pensarmos em desistir. Mas se isso nos conforta, Paulo, o grande apóstolo e missionário, também pode ter perdido as forças e até mesmo pensado em desistir quando ele chegou à cidade de Corinto. Ele só não desistiu porque Deus lhe falou ao coração, o encorajando. E é isso que a gente vê aqui no capítulo 18 de Atos. O primeiro versículo diz assim que: e depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. No capítulo 17, na mensagem passada, nós vimos sobre Atenas, quando ele pregou em Atenas. E nós vimos que Atenas ainda era, naquela época, o grande centro cultural e intelectual. No capítulo 19, quando nós estudarmos sobre Éfeso, nós vamos ver que Éfeso era um grande centro religioso. Atenas era um grande centro cultural e intelectual, e Éfeso, um grande centro religioso. Pensando pela ótica progressiva das viagens de Paulo, descrita em Atos, entre Atenas e Éfeso estava Corinto, que era um grande centro comercial da época. E ela estava estrategicamente posicionada entre dois portos marítimos. Consequentemente, Corinto era um grande centro comercial com muitas riquezas. Ela era uma metrópole. E como é comum as metrópoles, os habitantes das metrópoles, lá em Corinto, os cidadãos de Corinto também eram mais orgulhosos que o normal. E a história diz que também eles eram mais imorais do que muitos cidadãos romanos. E olha que Roma, naquela época, a gente vê pela história que eles eram a imoralidade reinava em Roma. E a história conta que os habitantes de Corinto eram mais imorais do que a maioria dos cidadãos romanos. Corinto, assim como Atenas, eles tinham muitos templos, né? A gente vê que eles tinham muitos deuses. E a imoralidade era tanta que naquela época eles faziam os jogos istmicos, que eram dedicados ao deus Poseidon, né? A imoralidade era tamanha que quem disputava os jogos disputava sem roupa. Eu não sei como que eram os jogos, mas eles não usavam roupa, né? E em Corinto também tinha um templo dedicado à deusa Afrodite, que para os gregos era a deusa do amor. Na época de Paulo, estima-se que em Corinto vagavam pelas ruas em torno de 1.000 prostitutas cultuais. Elas andavam convidando os adoradores para ir para o templo. A imoralidade era tamanha que eles tinham até uma expressão que eles usavam para as práticas da imoralidade sexual, que era
corintianizar. E foi nessa cidade, com toda essa imoralidade e desordem, que Paulo chegou, né? Não é de se estranhar que talvez ele tenha meio que desanimado, né? Pensado em desistir. Mas Deus o encorajou, assim como Ele faz conosco, assim como que ele todos os dias está nos encorajando para continuarmos na caminhada cristã. E lá em Corinto, Paulo viveu algumas experiências que Deus usou, cada uma dessas experiências de Paulo, para o encorajar, para que ele continuasse e cumprisse a sua missão. No versículo 2, nós vemos que Paulo teve novos amigos. E quais foram esses amigos de Paulo? A Bíblia diz que, e achando um certo judeu por nome Áquila, que estava recém-chegado da Itália, ele e sua esposa Priscila. E quem eram Áquila e Priscila? Por que eles tiveram que fugir da Itália? A história conta que Cláudio, o imperador romano, expulsou todos os judeus de Roma. Os historiadores dizem que ele fez isso porque os judeus estavam como que tumultuando Roma por problemas relacionados a um tal de Cresto, né? E alguns estudiosos identificam Cresto como Cristo, que diz que o historiador só errou na grafia do nome. Então, se isso for verdade, quando Áquila e Priscila chegaram a Corinto, eles já eram cristãos. E talvez, muito provavelmente, por isso que Paulo os procurou, né? E a palavra de Deus diz que Paulo encontrou Áquila e Priscila, e olha como Deus faz as coisas, né? Como Deus move as coisas em nosso favor. Priscila e Áquila tinham a mesma profissão de Paulo. O que Paulo fazia? Construía tendas. Paulo ganhou novos amigos. Foi uma experiência que Deus fez para encorajá-lo a continuar o seu ministério. Porque Paulo chegou sozinho a Corinto. Seus companheiros de missão, Silas e Timóteo, tinham ficado na Macedônia. E tem um ditado que diz que nenhum homem é uma ilha. Ninguém vive sozinho. Por mais que o mundo fale, né, que nós não precisamos, ainda mais agora pós-pandemia, né, nós não podemos estar reunidos porque tem todos os riscos. A palavra de Deus nos diz que evangelho é relacionamento. Então, Paulo foi encorajado, tendo novos amigos. Como eles tinham a mesma profissão, Áquila e Priscila abriram as portas de sua casa para Paulo. Paulo já não estava mais sozinho naquela cidade, né? Ele já tinha amigos, ele tinha onde ficar. E ele era um evangelista, um missionário de tempo integral, né? Só que como ele estava sozinho, provavelmente as ofertas que ele tinha para se manter foram se acabando. E ele precisava se manter. Então, o que Paulo fez? Paulo volta ao mercado de trabalho formal com seus amigos
e começa a construir tendas. Mas Paulo, ele era um missionário. E onde ficou a pregação? Será que ele foi trabalhar e deixou? Não, a Bíblia diz que todos os sábados Paulo estava na sinagoga pregando. Né? Paulo, ele não deixou a obra. Ele não arrumou desculpa. Nós, muitas vezes, arrumamos desculpa. Nós precisamos ter... eu não sou, eu não posso, meu trabalho... não. Mas Paulo não. Ele fazia de segunda a sexta. Ele construía tendas, mas não deixava também de pregar para os seus clientes, para os transeuntes. E no sábado, ele estava lá para ele pregar na sinagoga. Tem aquela do missionário profissional e o profissional missionário. Nós precisamos ser. Se você não é um missionário profissional em tempo integral, nós precisamos ser profissionais missionários. Em cada lugar, um profissional missionário ele pode entrar. Tem país que é proibido a entrada de missionário integral, do missionário profissional. Mas o profissional missionário, muitas vezes, tem acesso livre. E lá, como médico, como professor, qualquer profissão digna, você pode pregar o Evangelho. E era isso que Paulo fazia ali. Enquanto ele precisava trabalhar para se sustentar, ele pregava no seu horário no seu tempo de trabalho, para quem ele tinha oportunidade, e no sábado ele estava lá pregando. Né? E, com o tempo, Timóteo e Silas foram para Corinto, e aí eles trouxeram da Macedônia não apenas só boas notícias das igrejas que tinham ficado lá, mas o que eles trouxeram também? As ofertas missionárias. Aí Paulo pôde voltar a ser missionário integral. E ele voltou para a sinagoga, pregando a palavra, pregando Cristo, provando que o Messias prometido nas Escrituras era o Cristo que tinha morrido na cruz. E o que aconteceu? O que os judeus fizeram? Rejeitaram novamente, né? Rejeitaram, e aí Paulo fez, sacudiu as roupas, né? Que era como se fosse a questão da sandália. Ele falou assim, ó, vocês, o sangue de vocês não pesam mais sobre mim. Ele mudou de estratégia. Ele abandonou a sinagoga, ele deixou a sinagoga e foi pregar na casa de Tício Justus, que era do lado da sinagoga. Assim, ele podia aproveitar para pregar para os gentios, os gregos, romanos, e também, como era do lado da sinagoga, pregava para os judeus também, né? E a Bíblia fala que Crispo, o chefe da sinagoga, ele aceitou a mensagem do Evangelho. Ele e toda a sua família se converteram, e ali começou a igreja de Corinto. A igreja na cidade mais promíscua daquela província, da província de Acaia. Deus fortaleceu Paulo, dando novos amigos e fazendo com que a mensagem dele gerasse novos frutos. A igreja de Corinto era os novos
frutos que Paulo estava tendo ali na sua missão. Paulo, ele se dedicava, né? Ele era um grande pregador, ele se dedicava, mas ele dependia totalmente do Espírito Santo. Ele tinha um discurso estruturado, né? Com objetivos claros, que a pessoa, quando ouvia, ela conseguia entender, mas tudo o que ele fazia era na dependência do Espírito Santo. E assim também nós precisamos ser. Depender totalmente do Espírito Santo. Mas só que a dependência do Espírito Santo não anula a questão do nosso trabalho. Nós precisamos depender do Espírito Santo, mas precisamos conhecer, estudar, se dedicar para termos um discurso como o de Paulo. Muitas vezes nós falamos assim, mas eu não sou um bom pregador, eu não sei falar, né? Mas no exemplo aqui de Atos 18, não é só Paulo que está citado na parte do serviço da missão de Corinto. Priscila e Áquila também. E como que eles serviam? Paulo os chamou, eles foram tão amigos de Paulo, que Paulo os chamou de colaboradores, né? E eles serviam como? Abrindo a sua casa, para que o evangelho fosse pregado. Quando Paulo escreve aos Romanos, ele manda saudações para Áquila e Priscila, porque a igreja de Romanos estava onde? Dentro da casa dos dois. Quando ele escreve a Corinto, ele diz que a igreja de Éfeso, que estava dentro de qual casa? Da casa de Áquila e de Priscila, mandava saudações para a igreja de Corinto. Um pequeno grupo, né? Talvez Áquila e Priscila não tivessem um grande discurso para a pregação, mas eles serviam abrindo seus lares, abrindo a sua casa para que o evangelho prosseguisse. Esse também é o nosso papel. Será que nós estamos fazendo isso? Por que nós não fazemos? Né? E Paulo, o que mais Deus fez para encorajar Paulo ali em Corinto? Nós vimos que ele teve novos amigos, ele teve novos frutos, que a igreja de Corinto nasceu na casa de Tício Justus e cresceu rapidamente. O que mais? Ele estava ali, estava pregando, mas Paulo, ele estava vindo de muitas perseguições, né? Nós vemos que ele foi preso, né? Paulo e Silas, mas mesmo preso lá, eles cantavam. Depois nós vemos a perseguição em Tessalônica, né? Em Bereia, né? Paulo sempre tendo que... Então, talvez, se nós olhássemos, quem olhava de fora falava, estava tudo bem. Mas, talvez lá no coração de Paulo, ele estivesse ansioso, preocupado, né? Quando que vai começar a nova perseguição? Então, o que mais Deus fez? Deus deu uma nova visão para Paulo. Nós lemos lá no versículo 8, que diz assim, ó, versículo 9. E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fala,
e não te cales, porque eu sou contigo, e ninguém lançará mão de ti para fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Diferente da visão da Macedônia, que Deus falava para Paulo ir, para outro lugar, aqui na visão de Corinto, Deus falou o contrário, falou assim, não temas, fique aqui. Fica, porque eu estarei contigo. Irmãos, essa frase, porque eu estarei contigo, se repete vez após vez na Bíblia, desde Gênesis. Abraão ouviu, Jacó também ouviu, Moisés ouviu, Gideão ouviu, Davi ouviu, Jeremias, Isaías, eu e você. O Senhor está conosco em cada dificuldade que nós enfrentamos. Ele está conosco para nos encorajar a não desistir. Várias passagens na Bíblia nos mostram o próprio Deus caminhando ao lado nos momentos de sofrimento, de dificuldade. A passagem de Daniel, que fala dos 3 jovens na fornalha, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eles foram jogados na fornalha porque eles falaram que eles não iam se prostrar mediante o rei. E o rei, quando lançou eles na fornalha, ele falou assim, nós não lançamos 3? Por que eu vejo 4 e um é semelhante ao Filho do Deus Altíssimo? Porque Deus está conosco. E esse foi o incentivo, o encorajamento pessoal que Deus deu para Paulo ali em Corinto. E será que surtiu efeito? Surtiu, Paulo obedeceu a ordem do Senhor. E o versículo 11 diz que ele ficou ali em Corinto 1 ano e meio pregando a palavra. O lugar que ele ficou mais tempo, que ele teve tempo de pregar, de discipular, e a igreja de Corinto foi crescendo, e Paulo estava ali, porque Deus tinha garantido para ele que nenhum mal aconteceria com ele ali em Corinto. Ninguém ia lançar mão dele em Corinto. Deus prometeu que nenhum mal ia acontecer para ele. Mas Deus não disse que ele não teria problema, Ele ficou lá 1 ano e 6 meses. Mas aí o problema veio. Qual que era o problema de Paulo? Qual que é o seu problema? O problema de Paulo eram os judeus. Novamente os judeus, Sempre os judeus. Diferente das outras cidades, ali em Corinto, os judeus fizeram uma acusação formal a Paulo e conseguiram levar Paulo para o tribunal, diante de Gálio, que era a autoridade mais elevada da região. Ele era o procônsul. E lá eles tentaram acusar Paulo, dizendo que Paulo estava levando o povo a prestar culto de maneira contrária à lei. Eles quiseram confundir Gálio, dizendo que Paulo estava indo contra
a lei romana. Mas ali se cumpriu a promessa que Deus tinha feito para Paulo, que nenhum mal seria feito para ele ali em Corinto. Porque Galho simplesmente ignorou a acusação dos judeus. Não conseguiram fazer nenhum mal para Paulo. Deus cumpriu a promessa que ele fez a Paulo, que nenhum mal seria feito contra ele ali em Corinto. Deus promete e Deus é fiel e justo para cumprir. Assim como foi lido no começo, e o próprio Paulo nos fala, né? Em Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus usou Roma para proteger Paulo. Diferente do que sempre acontecia, né? Os judeus conseguiam perseguir e jogar Paulo na prisão. Ali em Corinto eles não conseguiram. Deus usou o Estado para proteger Paulo. E assim é conosco. Nós não devemos temer. Nós estamos em tempos de dificuldade, a gente fica aflito. Mas quem está conosco é o Senhor. Quem nos protege é o Senhor. Romanos 8, 28 é para nós. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo teve a promessa de Deus cumprida em sua vida. E ele seguiu o seu ministério. Ele conseguiu que a igreja de Corinto fosse fundada e a igreja de Corinto permanecesse. Ele conseguiu discipular a igreja de Corinto durante 1 ano e meio. E depois ele seguiu a sua missão, a sua viagem. Nós precisamos aprender com Paulo, no capítulo 18 de Atos, que nós precisamos. Evangelho é relacionamento, evangelho é dependência total de Deus. E que quem está no controle das nossas vidas, no controle de todas as coisas, é o próprio Deus. Ele não nos desampara. Eu quero compartilhar com vocês uma passagem deste livro, Comentário Expositivo de Atos, que foi um presente do Ministério de Ensino, que é uma passagem ilustrativa da presença de Deus como a nossa maior segurança. É uma passagem contemporânea de uma missionária contemporânea, tá? É a biografia de Ló Timon. E ela foi uma das primeiras mulheres comissionada pela Convenção Batista do Sul como missionária estrangeira. E ela passou a vida dela dedicando a missão na China. E todos nós sabemos que a China é comunista, que o evangelho é barrado na China. Mas lá em 1879, Ló Timon, ela já era missionária na China. Em uma carta que ela escreveu ao Dr. H.A. Tupper, no dia 10 de março, ela escreveu assim: de maneira humilde, procuramos caminhar nos passos dele. Ao percorrermos os vilarejos, sentimos que não é imaginação infundada que o Mestre caminha ao nosso lado e ouvimos a sua voz dizer suavemente: eis que estou convosco até o fim.
Quando o coração está repleto dessa alegria, não é um esforço falar ao povo. Não poderíamos nos calar, nem que quiséssemos. As meras privações físicas desaparecem em merecidas insignificâncias. Quem se importa com hospedaria desconfortáveis, camas duras, alimentação ruim, quando tudo ao redor é um mundo de alegria e glória e beleza? Deus sempre está conosco. Ele é a nossa maior segurança. E Ele sempre cumpre as suas promessas.